Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para continuarmos a gravar os nossos vídeos para o canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre o Dia do Senhor à luz de 2 Pedro capítulo 3. Mas o tema especificamente é uma pergunta. A pergunta é: que tipo de pessoa devemos ser nesta era que estamos vivendo? Com certeza esta é uma pergunta que todos buscam responder, mas eu quero nesse vídeo olhar para a palavra de Deus à luz de 2 Pedro capítulo 3, olhando para o dia do Senhor e o que isso tem a ver com a nossa maneira de viver nesses dias. Muitos, quando escutam essa palavra dia do Senhor, logo lembram dos textos do Antigo Testamento e também do Novo, onde falam sobre o dia do Senhor como um momento terrível, um momento glorioso, um momento magnífico, um momento de juízo. E muitos pensam, como pode ao mesmo tempo um dia ter essas duas características? E é muito fácil de nós pensarmos e explicarmos isso. Se por um lado, para mim, para você, pessoas que já nasceram de novo, conhecem Jesus, estão buscando seguir Jesus, conheceram a Cristo e se renderam a Ele, recebendo como Senhor e Salvador em suas vidas nessa estação, aquele dia será um dia magnífico, um dia glorioso, na verdade o dia mais esperado de todos, pois será o dia em que Cristo retornará à terra para reinar sobre a terra, colocar tudo no lugar, e nós, com nossos corpos glorificados igual ao de Cristo, participaremos disso eternamente. Quando falamos disso, falamos de algo perene, eterno, algo permanente. Por outro lado, aqueles que nesta era não receberam Jesus, viraram as suas costas para o Evangelho, aqueles que zombaram, escarneceram, preferiram viver a vida segundo os seus próprios interesses, os seus próprios desejos, guiados pela sua própria natureza carnal, esses nesse dia terão uma surpresa muito desagradável, pois encontrarão juízo, condenação, destruição. E é por isso que eu tenho me dedicado a fazer esses vídeos, pois é uma pequena forma de eu cooperar com a grande comissão. Nós, como Igreja de Jesus hoje na Terra, precisamos anunciar o reino que já veio em certa medida e o reino que virá. Precisamos anunciar a Bíblia de uma maneira completa. Falamos de salvação, de cura, de bênçãos, falamos de transformação, mas também precisamos falar do final de todas as coisas. Precisamos falar do dia em que Jesus voltará, colocará tudo no lugar, trará juízo e condenação sobre a terra, destruirá todas as coisas com o fogo. Isso é tão real quanto qualquer outra profecia que encontramos nas Escrituras. Por isso, desde já eu peço a você, se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, principalmente com aquelas pessoas que não receberam Jesus. Nosso intento aqui é falarmos de Jesus, anunciarmos de Jesus, pregarmos Jesus a tempo e fora de tempo, usando a internet, para que de alguma maneira a palavra de Deus possa alcançar essas pessoas e elas possam receber a salvação, porque o dia do Senhor se aproxima. Então, pessoal, dentro disso ainda, a questão da escatologia, muitos quando ouvem isso, ou pensam em Apocalipse, Daniel, textos proféticos que falam sobre o final do mundo, o final dos tempos. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui, Apocalipse não é o fim do mundo, tá? Apocalipse é uma transição de uma era para outra. É o momento em que Jesus retorna para encerrar essa era vigente, para essa era que nós estamos vivendo aqui, o mundo ainda debaixo de influência de Satanás, para nós entrarmos numa era onde Cristo reinará por 1000 anos sobre a terra, onde Ele vai restaurar todas as coisas, colocar tudo no lugar, e nós participaremos disso, totalmente transformados, com o nosso corpo glorificado, e vamos viver com o Senhor para sempre. Então, é importantíssimo olharmos para a escatologia desta maneira. Muitas vezes pessoas ficam apavoradas, ficam preocupadas, não querem nem ter contato com esse tipo de pregação, mas é o Evangelho completo. Inclusive lá em Hebreus, quando nós olhamos os fundamentos do cristianismo, os 6 fundamentos, 2 pontos falam sobre o final dos tempos, o juízo eterno e a ressurreição dos mortos. Por isso, Apocalipse não é um momento de fim do mundo, mas é um momento em que a noiva se casará com o noivo. É um momento tão esperado do casamento, do Cristo, o Cordeiro Santo, o noivo e a igreja, que está sendo preparada nessa época para o casamento. Então, olhe para o final dos tempos dessa forma. Estamos na expectativa de um grande casamento, de um grande banquete. Eu quero fazer desta vez de uma maneira um pouco diferente. Não dá para lermos todo o capítulo aqui, texto por texto, versículo por versículo, mas eu quero dividir os versículos de 2 Pedro capítulo 3 em partes e eu vou comentando. E você tem um compromisso depois de meditar, ir na palavra de Deus como os bereanos e conferir aquilo que eu estou dizendo, para que você possa também ser edificado diretamente da fonte, da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá.
Os dois primeiros versículos de 2 Pedro, capítulo 3, eles estão falando sobre um momento em que o apóstolo Pedro está dizendo à igreja, por mais uma vez, ele começa inclusive o versículo 1 dizendo, olha, pela segunda vez estou te escrevendo para lembrar a vocês, ou seja, ele está falando que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja de Jesus no início, sempre falou, ensinou, meditou, sempre teve esse assunto como algo de suma importância. Por isso que Pedro fala, estou lembrando vocês de novo, estou falando sobre isso porque isso é importante. E nesses dois versículos ele vai falar, olha, estou falando daquilo que os profetas falaram, ele está apontando para o Antigo Testamento, aquilo, as profecias que ainda não foram cumpridas, eu estou dizendo a vocês, fiquem espertos, fiquem atentos. Ele vai falar aquilo que Jesus falou, ensinou através dos apóstolos. Estou trazendo para vocês lembrarem, refrescar a memória de vocês. E o ponto é refrescar a memória sobre esse assunto importante. Qual? O dia do Senhor. O dia em que Jesus voltará à terra para colocar tudo no lugar, para casar com a igreja e estabelecer o seu reino literal sobre toda a terra. Já no verso 3 e verso 4, ele vai falar sobre estarmos atentos. Ele vai falar sobre a igreja primitiva e também uma palavra para nós, porque a Bíblia diz que toda palavra foi inspirada para a nossa correção, para o nosso conhecimento, para nosso direcionamento. Então Pedro está falando a nós, fique atento. A igreja da época e a igreja desse momento. Fique atento, porque vão surgir no meio de vocês muitos zombadores, escarnecedores, pessoas que vão dizer, cadê Jesus? Ele falou que viria, cadê ele? Desde antes dos nossos antepassados, nada mudou, tudo continua da mesma maneira. É mais ou menos assim, essa conversa de vocês, de Jesus voltar, dele vir, reinar na terra, isso daí é tudo conversa fiada. Cadê ele? Quantos de nós podemos olhar para os nossos dias e também ver esse tipo de espírito sobre a terra? Vemos pessoas se levantando em nossos dias e muitas vezes confrontando a nossa fé, apontando para nós e dizendo, cadê o Deus de vocês? Cadê? Jesus disse que ia voltar, mas está demorando tanto. Será que isso é verdade? Pessoas até mesmo zombando, escarnecendo. E saiba, querido, isso começou na igreja primitiva, lá naquela época. Isso tem acontecido em nossos dias. E na medida que nós nos aproximamos do final dos tempos, do dia do Senhor, essas coisas também crescerão sobre a terra. A zombaria, o escarnecer, tudo isso crescerá. A Bíblia diz que nos últimos dias, uma das marcas é o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. Dentro disso ainda, uma grande mentira que nós encontramos aqui nesses dois versículos, no versículo 3 e 4, as pessoas dizendo, como Pedro alertou, ele dizendo assim, mas nunca, nada mudou, está tudo igual como sempre. Isso é uma grande mentira. Se nós pararmos e pensarmos simplesmente na questão tecnológica, inclusive bíblica, a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Então, esse avanço tecnológico tem tudo a ver com o cumprimento das profecias bíblicas também. Mas isso por si só já demonstra uma mudança enorme no mundo. E o que falarmos da mudança da sociedade? Degradação moral, cultural. Hoje o que é belo não é mais belo, o que é bom não é mais bom. Cada um tem aquilo que é bom, o que é mal, a sua verdade. Não existe uma verdade absoluta, não existe padrões, não existe valores. Então o mundo sim mudou. Os valores que lá atrás eram tão importantes, valores familiares, valores culturais, valores morais, foram degradados e estão sendo degradados nessa estação. E como diz a palavra, o próprio apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, ele disse, o mundo vai de mal a pior. Ou seja, a tendência, como nós encontramos, inclusive nos relatos bíblicos ligados ao final dos tempos, é que as coisas de fato elas vão piorando. Mas a igreja, a luz, a glória da igreja, a glória de Cristo na igreja, será de uma maneira nunca vista na história. Porque será um momento de grande salvação, transformação na vida das pessoas, mas também um momento de muitas trevas, de muita dificuldade, tribulação. Por isso eu e você precisamos estar firmes, por isso precisamos olhar para as Escrituras, olhar para o que de fato a Bíblia fala sobre o final dos tempos, para que o nosso coração não se escandalize, para que nós não fiquemos paralisados em enganos, em mentiras, mas estejamos firmes naquilo que a Bíblia diz e olhando para Cristo, aguardando o seu retorno. Já no verso 5 e verso 6, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro dizendo assim, eles estão deliberadamente, de propósito, esquecendo que o Deus que tem uma palavra que é verdadeira, porque ele foi aquele que disse que haveria de vir o dilúvio e veio. Ele foi aquele que criou o céu e a terra. Ele foi aquele que separou a terra das águas. Ele foi aquele que disse que tudo isso ia acontecer e aconteceu. Ele foi aquele que disse que o mundo foi preparado, o sistema desse mundo está preparado
para o dia final da condenação, do juízo sobre o mundo. Pedro vai falar sobre isso, ele fala, olha, se ele cumpriu todas essas palavras, como podemos duvidar de que ele também não vai cumprir o que disse sobre esta época? E aí ele fala sobre a destruição dos perversos aqui no verso 4 e 5. Isso demonstrando o quê? Eles são loucos de agirem assim, dizerem que Deus está demorando, ele não vai cumprir com a sua palavra. Ele sempre cumpriu e também cumprirá desta vez. Continuando essa exposição, no verso 8 e verso 9, o apóstolo Pedro vem e fala sobre a atemporalidade de Deus. Ele vai falar, olha pessoal, para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Ou seja, Deus está fora dos nossos limites temporais. Ele é atemporal. A eternidade está nele. Ele está fora do nosso sistema de tempo. Então Pedro fala para eles, olha pessoal, não veja por esse lado. E tem mais. Ele fala, Deus é paciente e ele está aguardando que todos se arrependam. Ou seja, em outras palavras, ele está dando oportunidade para que todos tenham oportunidade de receber o evangelho, de ter contato com o evangelho e se arrepender. Pedro está dizendo, Deus não está demorando, ele tem o controle de tudo e o coração dele é paciente, porque ele quer que todos se salvem. Prosseguindo, pessoal, no verso 10, Pedro dá um checkmate. Ele diz, pessoal, o dia do Senhor virá. Então ele começou dizendo à igreja, alertando a igreja pelos zombadores, falando sobre as promessas lá nos primeiros versículos. Depois ele diz, pessoal, fique esperto, porque Deus vai cumprir a sua palavra, ele é fiel a cumprir. Foi ele que deu ordem para o dilúvio, foi ele que deu ordem para a terra seca, foi ele que separou as águas pela sua palavra. E ele disse que o dia dele vai vir para pôr tudo no lugar, então ele vai fazer. E aí ele fala, o dia do Senhor vem como ladrão. Ou seja, o ladrão aqui significa de surpresa. Ele virá quando muitos não estão nem percebendo, nem preocupados, nem atentos, nem aguardando o seu retorno. E aí, pessoal, ele continua dizendo, esse momento será um momento de destruição. Os elementos serão consumidos pelo fogo, a terra será abalada, tudo vai ser exposto. E aí é um momento em que muitas pessoas olham e falam, nossa, que coisa terrível é essa. Mas sabe, pessoal, a Bíblia nos mostra claramente desde o Antigo Testamento, nosso Deus é um Deus santo, amor e justo ao mesmo tempo. E nenhum dos atributos de Deus podem abafar o outro. Ele continua sendo santo, justo e amor quando atua em qualquer outro atributo. Deus é perfeito e a sua justiça também é uma manifestação de amor. O juízo de Deus sobre a terra é algo prometido desde o Antigo Testamento. E ele só vai acontecer porque o ser humano escolheu, decidiu não fazer conforme o que é correto e certo. Então, de fato, quando nós olhamos esse tipo de situação, muitos ficam, puxa, como assim Deus vai fazer isso ou aquilo? Mas saiba, um Deus santo e justo nunca vai deixar que aquilo que é injusto e aquilo que é pecaminoso permaneça destruindo a sua criação. Por isso, quando a Bíblia fala do fogo, o fogo fala sobre dois aspectos, fala sobre purificação e juízo. Ou seja, a terra será purificada de todo pecado. A terra será absolutamente purificada pelo fogo. E o juízo vem como paga de todas as decisões, de todas as ações, de todas as atitudes que o ser humano tomou nessa estação, distanciando-se de Deus, fazendo totalmente contrário àquilo que foi criado para ser. Vivemos um tempo em que basta pararmos um pouquinho e olharmos ao nosso redor. Nós vemos tanta injustiça, tantas pessoas sendo injustiçadas, sofrendo, tantas mentiras. Olhamos para o nosso país, tanta mentira, tanta corrupção, tantas coisas acontecendo de uma maneira absolutamente injusta. Por isso que uma das características do reino de Deus é justiça plena. E Jesus virá para estabelecer justiça plena sobre a terra. Mas antes disso, o Senhor vai purificar a terra. O Senhor vai limpar e expor todas as coisas. Ele virá para abalar tudo o que pode ser abalado. Por isso é tão importante aí você olharmos para as dinâmicas do final dos tempos e vemos como estamos vivendo hoje, como está o nosso coração hoje. Estamos com a expectativa em que lugar? Pare, pense, reflita e vamos orar para que o Senhor nos ajude a estar preparados para aquele grande dia. E aí chegamos no verso 11, que é o tema central daquilo que eu quero falar com você nesse vídeo. Existe uma pergunta sendo feita aqui. Eu gosto muito de uma tradução que diz o seguinte: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? E aí o apóstolo Pedro responde: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. E aqui, queridos, que é o ponto que eu queria enfatizar nesse vídeo. A maneira como nós enxergamos o final dos tempos
a maneira como nós meditamos, conhecemos, desfrutamos e mergulhamos em tudo aquilo que a Bíblia fala sobre esse assunto, é a maneira como vai determinar a maneira como nós vivemos hoje. Veja que o apóstolo Pedro faz uma conexão de uma pergunta de como nós podemos viver hoje, como é a maneira correta de viver hoje, olhando para todas essas dinâmicas, olhando para o final dos tempos. E ele fala, viva de uma maneira santa, de uma maneira piedosa ou devota, viva de uma maneira aguardando com expectativa o retorno do Senhor e apressando. Ou seja, existe uma maneira que eu e você devemos viver nessa estação, em santidade. A santidade que vem de dentro para fora. A santidade que foi iniciada pelo Espírito Santo no novo nascimento, quando nos regenerou. E hoje está trabalhando para nos transformar a cada dia mais parecidos com Cristo. Até aquele grande dia. Uma vida de devoção, de piedade, que é algo mais exposto, que é algo que as pessoas vão conseguir ver Jesus em nós. É algo que de alguma maneira nós vamos compartilhar o Evangelho com as pessoas, para que elas também encontrem o caminho que é Cristo para a salvação. Vivam de uma maneira aguardando com expectativa. Sabe, queridos, isso tem sido um desafio nos meus dias. Todos os dias eu tenho orado, eu tenho enfatizado essa palavra, Maranata, na minha vida. Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. Porque quando nós vivemos com a expectativa do retorno de Jesus, isso vai determinar a maneira que nós vivemos hoje. Infelizmente, muitos têm firmado e têm estendido as suas raízes nesta era, buscando ter aqui tudo o que sonham. Eu quero dizer a você, a realidade da nossa vida, a plenitude da nossa vida não está nessa era, mas na era que está por vir. Não faça raízes profundas aqui. Não fundamente a sua vida aqui. Fundamente a sua vida olhando para aquele grande dia, olhando para o Rei que vem, para o dia do Senhor. Na continuação do verso 12, o apóstolo Pedro diz, olha, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão de calor. Mais uma vez, aqui é um texto que muitas pessoas não gostam de pensar. Que isso, que loucura, que tragédia, que destruição. E vemos isso também em Apocalipse. Muita gente até foge de Apocalipse quando chega nessas partes. Mas sabe, queridos, mais uma vez, o fogo de Deus vai vir sobre a terra para purificar. Eu e você que estamos andando com Cristo não vamos sofrer as consequências desse fogo. Nós vamos estar vivendo com o Senhor. Para aqueles que creem no arrebatamento antes, vão estar com Jesus. E para aqueles que creem que vão passar pela grande tribulação na terra, vão estar guardados por Jesus, manifestando a glória do Senhor aqui. E aí no verso 13, pessoal, a palavra de Deus diz aqui em 2 Pedro 3. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Veja, mais uma vez, Pedro está levando a igreja a olhar para esse dia, para o tempo da plena justiça, tempo de novos céus e nova terra. Mais uma vez apontando, a maneira como nós vivemos hoje deve estar totalmente ligada com o nosso olhar para aquele dia vindouro, para aquele tempo vindouro, para o dia do Senhor. E essa expectativa por novos céus e nova terra, essa expectativa por plenitude, essa expectativa pelo retorno, o casamento do noivo com a noiva, nos guia, nos determina, nos orienta, nos demonstra como devemos viver nessa estação. Caminhando para o final, pessoal, no verso 14, o apóstolo Pedro diz, pessoal, então por tudo isso que eu compartilhei com vocês, esforcem-se por ter uma vida de paz, pacífica, de santidade, uma vida pura. Olhando para aquele dia, não fique preso em coisas dessa terra, não se contamine com aquilo que podem roubar a sua salvação, a sua firmeza. No verso 15 e 16, ele vai falar mais uma vez sobre engano, ele cita Paulo, inclusive, Paulo falando sobre os mesmos assuntos, falando sobre o engano que viria sobre a terra, ele diz, tomem cuidado, pessoal, cuidado com esses enganadores, fiquem firmes, olhem para Jesus, olhem para a realidade do dia do Senhor, não se enganem. E ele termina no verso 17 e 18 falando sobre estarmos atentos, estarmos sóbrios, em vigilância, vigilantes, orando e vigiando, né, como nós encontramos, inclusive Jesus falando sobre isso, nas dinâmicas do final dos tempos. E ele termina falando para nós o seguinte, cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Penso que crescer no conhecimento de Deus e no conhecimento da sua graça é o antídoto contra todo engano. E isso vai nos manter firmes, olhando para Jesus. Não vai nos deixar escandalizar nas dinâmicas do final dos tempos. Espero que de alguma maneira esse vídeo tenha servido para você, tenha te edificado, te fortalecido. Peço que você medite nesse texto, 2 Pedro capítulo 3. Olhe para o dia do Senhor nessa perspectiva. Responda essa pergunta, pergunta ao Espírito Santo como você deve viver segundo o que você ouviu da palavra.
como ele pode te ajudar a viver uma vida de santidade, de piedade, de devoção, de expectativa ardente pelo retorno. E isso vai determinar a maneira que você vai viver nessa terra, manifestando Jesus e aguardando por aquele grande dia. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e Maranata.